Nesse dia 18, eu não queria deixar de falar quão importante a GNR é para a fonoaudiologia, para a aprendizagem, para o desenvolvimento infantil de uma forma geral. Olá, meu nome é Daniele Damasceno, eu sou fonoaudióloga e professora e falar sobre integração sensorial é algo que me dá muito prazer e que faz parte da minha prática hoje. Não foi assim anteriormente, desde a minha formação em fonoaudiologia como fonoaudióloga, mas fez toda a diferença na minha prática, na clínica da fonoaudiologia, quando eu comecei a estudar sobre esse assunto e quando eu fiz a certificação. É claro que na fonoaudiologia a gente não vai tratar todos os transtornos do processamento sensorial, mas a gente entende como que os sentidos funcionam, como que a gente pode acomodar essas demandas aqui da criança para fazer o nosso trabalho de fonoaudiologia. E foi para mim um marco, quando eu comecei a entender o porquê dos comportamentos repetitivos, quando eu comecei a entender que existem comportamentos que são autorregulatórios, que existem comportamentos que a criança tem necessidade de fazer para se autorregular. Hoje eu não consigo mais pensar a minha prática sem pensar nos transtornos de processamento sensorial e nos benefícios da integração sensorial. Eu não consigo pensar em não acomodar e não observar como aquele corpo funciona, como que os sentidos estão organizados ou desorganizados, por que aquele comportamento está acontecendo, para depois pensar a fonoaudiologia. O processamento sensorial é a base do nosso corpo. Para a gente aprender, para o nosso corpo aprender, as memórias que o nosso corpo tem são memórias sensoriais. São memórias auditivas, são memórias visuais, são memórias táteis, são memórias proprioceptivas, são memórias gustativas. Então, por que não a gente pensar a aprendizagem de qualquer coisa, inclusive da fala, da linguagem, de acordo como aquele corpinho funciona daquela criança, quais são os sentidos que estão em desorganização, quais aqueles que estão ok, quais aqueles que aquela criança busca mais ou aquele que ela nem busca. Então, respeitar essa individualidade faz toda a diferença na clínica, faz toda a diferença em qualquer aprendizagem e por isso faz diferença na fonoaudiologia. Então, nesse dia 18, não queria deixar de falar quão importante a GNR é para a fonoaudiologia, para a aprendizagem, para o desenvolvimento infantil de uma forma geral. Que mulher é essa, hein? É de tirar o chapéu mesmo. Proporcionou pra gente essa preciosidade que é entender a integração sensorial como base de qualquer aprendizagem, como base do funcionamento do nosso corpo, para uma coisa que muitas pessoas não conseguem entender, a conexão é para a fonoaudiologia, para a aprendizagem da língua. Porque não adianta eu trabalhar uma criança completamente desorganizada sensorialmente, porque ele não vai nem olhar para mim, ele não vai nem repetir o som que eu faço, ele não vai querer aprender os exercícios que eu tenho a ensinar, se não estiver totalmente reguladinho, totalmente organizadinho, e se eu não observar as diferenças individuais dele e como que o corpinho dele, como esses sentidos funcionam. No dia de hoje, que a gente está comemorando 100 anos, ela teria 100 anos se ela estivesse viva. Essa mulher, ela tem uns estudos assim que fizeram tanta diferença, foi um marco nos estudos do desenvolvimento e de como que esses comportamentos acontecem, sobre movimentos estereotipados, por que eles existem, sobre os movimentos autorregulatórios. Então, a gente não pode deixar de falar sobre ela, de pensar pouco fora da caixa, de parar de dizer que só tato que é sensorial ou estudar um pouco mais sobre integração sensorial e a importância da gente entender esses comportamentos diferentes das crianças, entender esse conceito para qualquer aprendizagem de forma geral. Você já tinha parado para pensar nisso? Tem uma live que eu fiz algumas semanas atrás, vou deixar até o card aqui em cima, exatamente sobre a importância dos sentidos do corpo para a aprendizagem. Então, se você quer ouvir um pouco mais sobre esse assunto, clica aqui, vai lá, que eu acho que você vai gostar pra caramba, tá bom? Não se esqueça de se inscrever nesse canal aqui, hein? Eu te vejo semana que vem. Um beijo e até lá!